Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é um trecho da conversa que eu tive com a Anne Mani no 4036, falando sobre o corpo negro, principalmente focado no corpo da mulher negra. Bom, como você sabe, a gente está no mês da mulher agora. Esse episódio é propositivo e eu queria compartilhar com você uma troca que eu queria fazer há muito tempo. A gente conversou sobre muitos aspectos que vão dar contorno a tudo isso que chamam de corpo negro, né? Corpo preto, que no final das contas acaba sempre sendo despersonalizado. Então, é uma troca muito bacana, muito honesta. Sugiro que você acompanhe, beleza? Tamo junto. Fica aí com a troca. Direto ao ponto, perguntar em você se em 2026 ainda cabem discursos hegemônicos que consideram mulheres negras como agentes políticos na Constituição do Brasil. Se desconsideram, né? Que não consideram. Bom, eu poderia terminar a resposta num redondo não, Aham, mas vamos elaborar um pouquinho. Eu acho sim. que esses discursos eles nunca deram conta de explicar o Brasil, Uhum, a história do Brasil, mas eu acho que eles já foram menos questionados publicamente. Então a gente está num momento onde esses discursos que nunca deram conta, eles estão sendo mais publicamente friccionados. E para mim é importante referenciar esse publicamente uhum, para não comprar uma ideia de um passado passivo, onde as pessoas estavam aceitando quietas tudo que estava acontecendo. A questão é que hoje esses questionamentos eles estão vindo a público, vindo, sim. né, ganhando mais destaque. E quando um discurso hegemônico ele não considera mulheres negras como agentes políticos, ele não é um discurso que é neutro, ou ele também não é um discurso que ele só está incompleto. Ele está operando, ele é um dispositivo ativo de apagamento de parte fundamental da história brasileira, Fato. né? Porque quando a gente vai falar de mulheres negras como agentes políticos, os exemplos são muitos. A gente poderia falar de figuras como Antonieta de Barros, Benedita da Silva, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Mãe Estela de Oxóssi, Tia Ciata, Uhum, Dona Ivone Lara, Neuza Santos Souza, Sônia Guimarães, Simone Maia Evaristo, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Jurema Werneck, enfim, poderia ficar aqui mais uma hora sim. falando. Mas a gente também tem outros exemplos que são tão fundamentais quanto esses, que são os exemplos da experiência vivida, do Uhum, cotidiano, que são as nossas tias, nossas mães, nossas avós, nossas irmãs, nossas vizinhas. Mulheres negras que no chão da vida estão fazendo acontecer todos os dias isso e historicamente fizeram. sim. Né? O que seria das organizações comunitárias, das iniciativas de educação popular sem as mulheres negras? Né? Mulheres negras que muitas vezes sustentaram territórios inteiros com trabalho, com cuidado, com ética e com estratégia política. Né? Uhum, São mulheres que atuam em seus territórios, que fortalecem suas comunidades, que dão sustentação para suas famílias. Então, isso mostra que a gente não está falando de exceção, a gente está falando de estrutura. Então, quando esse discurso ignora mulheres negras como agentes políticos, e também vale a gente separar aqui que a gente não faz política só no âmbito partidário, uhum, mas existe a política sendo feita no chão da vida, quando esses discursos eles se consolidam, eles não estão só apagando grandes nomes, eles estão apagando uma prática histórica coletiva que sustenta esse país. sim. As mulheres negras, elas são parte fundante do que nós temos como Brasil hoje. Então, tirá-las dessa conta é tirar grande parte da estrutura e da história cultural do Brasil. Com certeza. E eu acho que você falou algo aí que pega, assim, resume, né? Você tinha falado, pô, isso a gente pode resumir num grande não, né? Mas o questionamento que fica é, como é que uma estrutura tão grande, como é que um alicerce tão grande da sociedade, e aqui eu nem vou dizer que foi uma sociedade que foi construída em cima, mas por, né, Uhum, mulheres negras. A gente vê o contraditório, o paradoxo disso tudo. Porque não é essa a vivência hegemônica, né? Então, ora, se foi isso que construiu, isso que esteve mantendo, isso que fez com que tudo acontecesse, pô, calma aí, isso não é hegemônico, então o que que é, né? Aí a gente uhum. entra para esse local, né? Do apagamento dessa concepção e do apagamento do local da mulher negra na sociedade. Cara,
isso fez tanta coisa não ser hegemônico, diz muito sobre essa discussão, até política, que a gente está tentando, e você muito bem falou, trazer de novo para a luz, né? Pô, calma aí, 2026 e 26 e a gente ainda está fazendo esse tipo de pergunta, né? É muito, eu considero muito grave, né? É algo que a gente Uhum, precisa questionar, assim, o que que é hegemônico e por que tá, né? A gente sabe as causas disso, mas eu acho que é bem por aí mesmo, né? Por que não ser? Como vocês têm. Eu ainda acho que a pergunta é um pouco mais embaixo. Como vocês têm coragem de não hegemonizar isso, né? A gente uhum. precisa questionar isso de verdade, né? É porque todo discurso ele é um interesse, né? Sim. Ele cumpre uma agenda e ele está ali e ele demonstra uma relação de poder. Uhum. Então, quando a gente começa a questionar quem está ganhando com esse discurso, quem perde, sabe? Quais são os interesses? Sim, Recentemente eu vi uma notícia sobre como as pessoas já estão pensando, por exemplo, no que deve ser escrito em relação ao genocídio em Gaza, como que isso deve ser relatado nos livros históricos, né? Então, a forma como os discursos eles se montam, eles não são neutros, eles não são simplesmente para sim, noticiar o que aconteceu, né? A história é um campo de disputa. verdade. Então, sigamos nós construindo, reforçando e fortalecendo os nossos discursos, né? Sim. Pensando nos futuros que pensam no nosso bem viver e relatam a nossa história. Não, verdade, verdade. E trazendo para o que você faz, professa, vive, né? E aí a gente já vai para a segunda pergunta aqui. Eu queria saber, na sua opinião, qual é o papel do corpo na construção identitária negra brasileira, né? O papel do Uhum, corpo, de uma maneira geral. Esse, porque eu sempre tenho muito disso, dessa concepção que a gente ouve assim, o corpo negro, o corpo negro, o corpo negro é uma pessoa, não é uma pessoa. Então, pensando, né, esse corpo que não é personalizado, eu queria te ouvir falando um pouco sobre o lugar dele nessa construção. uhum. Eu penso que eu gostaria de começar a responder apontando o que eu entendo tanto por identidade quanto por corpo. Uhum, Tem um sociólogo britânico-jamaicano chamado Stuart Hall, muito influente no campo uhum, dos estudos culturais, que é a minha área de pesquisa atualmente, que ele diz que a identidade ela é um processo de construção, né? Não uma identidade fixa. Então, as identidades elas são formadas dentro das culturas, através das condições que essas culturas oferecem. Né? As sim, identidades, sejam elas no campo individual ou coletivo, elas são produzidas na relação, no contato, nos processos históricos, nas identificações, nas disputas de poder e por aí vai. sim, Já o corpo, ele é um dado material, é físico. É pelo corpo que a gente experiencia a vida. É pelo corpo que a gente experiencia a formação da identidade, seja ela como for. Seja no uhum, âmbito pessoal, né? Em como você percebe e processa as informações e as situações da sua vida, as particularidades de cada corpo, as próprias experiências, enfim, ou seja no âmbito social e coletivo, né? Onde uhum, estão as nossas experiências relacionais, nossos encontros, nossos afetos, desafetos, sim, as negociações. Então, considerando que a identidade ela é esse tornar-se, esse processo, né? Essa hibridez que vai se construindo e que o corpo é a nossa forma física de experimentar esse processo e de existir e de interpretar o sim, mundo, como não considerar o corpo no centro da formação da identidade negra brasileira? sim, Porque é no corpo, com o corpo e através do corpo, seja ele na dança, na música, na espiritualidade, na cozinha, na forma de ocupar o espaço, nas uhum, relações, que o corpo negro produz linguagem, produz cultura e produz sentido. Mesmo quando o corpo negro é silenciado da fala, esse corpo encontrou e encontra formas de existir e se comunicar. sim, Né? Então, o Stuart Hall ele fala, inclusive, para a gente pensar no processo diaspórico, o quanto, por muitas vezes, o corpo era o único capital cultural que a população negra tinha. E, além disso, eu acho que a gente pode pontuar também que, no contexto brasileiro, né, pensando nos processos históricos e culturais do Brasil, o corpo ele é central na construção da identidade negra, porque ele é o marcador racial. sim, Né? Ele é a sim, dimensão visível
é nele que a violência incide, né? É no corpo direto, é definir qual é o corpo que pode receber essa violência, que Sim. merece, para onde essa violência é destinada, e também é no corpo que se resiste, é no corpo que se dança, é no corpo que se ginga, é no corpo que canta. Então, é esse corpo que está sempre friccionando e experimentando fisicamente as experiências de se existir num Uhum. contexto cultural, social, histórico, político, racista que a gente vive. Então, tanto pela via da construção, né, das nossas qualidades, das nossas potências, quanto pela via das violências que a gente sofre, né, que um corpo racializado num contexto racista sofre, é impossível falar da identidade negra ou das identidades negras no Brasil sem considerar o corpo no centro dessa reflexão. Quando a gente vai pensar em cultura afro-brasileira, por exemplo, o corpo sempre está lá, Uhum. seja nas danças ritualísticas, seja na culinária, seja nos cantos, seja na dança. É no corpo que a gente constrói e que a gente transmite boa parte dos nossos valores culturais e civilizatórios. Então, ele é a dimensão física, visível, material da nossa existência e desse processo de formação identitária, né? Uhum. Uhum. Não, total. E você falou sobre Stuart Hall, né? E é engraçado porque é o cara que mais fala desse Uhum, receptáculo da violência colonial dentro dessa diáspora atlântica, né? Forçada uhum, africana. Ele estuda bastante sobre ele, e o Paul Gilroy também falam muito uhum, sobre essa a experimentação do mundo através do corpo negro, né? Eu acho que eles trabalham muito bem nesse sentido. E você falou exatamente sobre a conexão do corpo com a religiosidade e de como ele experimenta até a libertação, né? O uhum, transe, a experimentação da religiosidade, a incorporação uhum, e a fuga, e como se preparar até para resistir, né? E como isso também foi cerceado dentro da censura das religiões, né? As religiões africanas são muito corpóreas, são muito corporais, e não à toa é ali que se intensifica a revolução, digamos assim. uhum, Quando a gente vai pensar até no próprio Haiti, né? Tudo começa num culto religioso que já sim. tem o corpo como o principal instrumento de conexão com o sagrado. E a força que ele tem até para tirar desse local de vamos entender, vivenciar e transformar isso em revolução. Eu acho que é muito interessante quando a gente pensa nele também como um instrumento político dessa forma, né? Uhum. A espiritualidade, ela visita o corpo, né? Eu acho Uhum, que isso é uma sinalização muito forte, muito potente do que é o corpo, né, nessa existência, assim. É ele que recebe o sagrado, ele prepara o sagrado. É, então, entender esse corpo, seja, é isso, né? Seja no âmbito mais privado, ou seja no âmbito uhum, coletivo, nas relações, no processamento das suas próprias experiências. Não há nada que não passe pelo corpo. sim, A tensão de você pegar um transporte público lotado todos os dias, essa não é só uma experiência psicológica, ela é uma experiência física, física. ela é uma experiência de tensão física, de estresse corpóreo. A experiência de dançar com os orixás não é só uma experiência espiritual e simbólica, ela é física, né? Então, o corpo é esse lugar de processamento, é esse corpo tela, é esse lugar de comunicação, né? Esse portal entre as situações e, enfim, né, Uhum. considerando as nossas cosmopercepções entre esses mundos e essas dimensões, né?